homem a falar, mas o Senhor deu livramento quem crê diga amém. O título diz: José interpreta o sonho de Faraó. A partir do versículo 9, vamos lá. Capítulo 41, versículo 9. Acharam, gente? A partir do versículo 9. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe: lembro-me hoje das palavras, lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando o Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo sob prisão na cadeia do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe. Tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele, sonhamos cada um sonho com a sua própria significação. A chave, o que, gente? Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda, e contou-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou, cada um segundo o sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, e o outro foi enforcado. Então o Faraó mandou chamar a José, e o fizeste sair o quê? À pressa da masmorra. E ele se barbeou e mudou de roupa. E foi o que, igreja? E foi apresentar-se a Faraó. A Bíblia fala que José estava na cadeia, preso, excluído de tudo e de todos, por uma coisa que ele não tinha feito. Ou seja, José estava sendo injustiçado. José passou uma luta muito grande. Primeiro, foi vendido pelos irmãos. Os irmãos venderam ele. Imagine você, o próprio irmão vendeu o outro. Foi o que houve com José. E chegando lá, ele ficou preso, escravo, quebrando rocha nas pedreiras do Egito. Depois foi trabalhar na casa do Potifar. Depois a mulher de Potifar quis ter caso com José. José saiu correndo nu. Ela segurou as roupas de José. E a Bíblia fala que José, ele não pecou contra Deus. Ele saiu correndo dela. E ela mentiu, dizendo que ele tinha tentado violentá-la. O que aconteceu? Ele foi preso. Lá na cadeia, José continuou glorificando a Deus. Eu costumo dizer que é muito fácil você glorificar a Deus quando tudo está bem para você. Difícil é você glorificar a Deus quando está passando por lutas, dificuldades, momentos difíceis. Olha para o bispo. José estava num deserto, longe do pai dele, longe da família dele, da irmã dele, da mãe dele. José estava passando por uma dificuldade muito grande, mas mesmo assim, José permaneceu-se fiel, preso na cadeia, sempre dando o melhor dele. Lá na cadeia, ele virou auxiliado do chefe da prisão, rapaz. José era tão de Deus, que aonde José ia, portas abria. Já viu aquelas pessoas que é de Deus, aonde ela vai, a coisa vai em favor dela? Quem já viu isso já? Levanta a mão. Mesmo aparentemente falando, José na cadeia, mas Deus sempre cuidando de José. Até que foi o padeiro e o copeiro do rei preso. E lá ele interpretou o sonho. Falou que o copeiro seria restituído ao cargo dele e o padeiro seria enforcado. E assim aconteceu. E Faraó teve um sonho, um pesadelo, que tirava a paz dele. E nenhum de seus magos ou feiticeiros conseguiu interpretar o sonho que Faraó teve. Então o copeiro falou de José. Foi aonde Faraó mandou chamar quem? José.
Às vezes você não entende. Por que José foi para o Egito? Por que José foi para a cadeia? Tudo tem um propósito, pessoal. Não cai uma folha da árvore sem que seja da vontade de quem? Talvez você está numa situação hoje que foi com a permissão de Deus, para você adquirir experiência, para você adquirir postura. Você vê, por exemplo, o caso de José. José ele foi trabalhar na casa de Potifar, e lá ele aprendeu a administrar na casa de Potifar. José foi ser escravo na pedreira, quebrando pedra. Ele aprendeu também os momentos de escassez, os momentos difíceis da vida. E por fim foi para a cadeia. Aprendeu o que é o sofrimento. Então Deus estava preparando José para coisas o quê? O deserto nada mais é que uma preparação de Deus para entregar uma coisa grande na tua mão. O deserto não é um castigo. O deserto não é um sofrimento. Pelo contrário, o deserto trata-se de um aprendizado. E se você está enfrentando um deserto, é Deus preparando você para coisas grandes. No deserto você aprende a dar valor a cada gota d'água. Quem sabia disso? Levante a mão. Porque quando vier a bênção, você vai lembrar do deserto antes de fazer besteira. Não, poxa, eu estava no deserto, então eu vou ser fiel, eu vou andar na linha, eu não vou pisar na bola. Porque você não vai querer voltar para o deserto, vai? Claro que não. Foi o caso de José. Então o faraó mandou chamar José. Versículo 15. E este lhe disse: tive um sonho, e não há quem interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando houve um sonho, podeis interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Então contou o Faraó a José nome em sonho. Aliás, no meu sonho, desculpe, estava eu de pé na margem do Nilo, e eis que subiu dele 7 vacas gordas e formosas à vista, e pastavam no carriçal. Após estas subirem, outras vacas fracas, muito feias à vista e magras, nunca vi outra assim, disforme em toda a terra do Egito. E as vacas magras ruins comiam as primeiras 7 gordas, e depois de terem engolido, não dava aparência de terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim, como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Após elas nasceram o quê? 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. O sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer.
As 7 vacas boas serão 7 anos, e as espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias subiam após as primeiras, serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e cerradas e crestadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta palavra, como acabou de dizer Faraó, que Deus manifestou a Faraó o que lhe deve de fazer. Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, que toda aquela terra, toda aquela abundância será esquecida da terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será lembrado a abundância da terra na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi o quê? Foi dúplice, o sonho duplo, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-la, ou seja, vai ser a qualquer momento. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado, sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isto, e ponha administradores sobre toda a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura, e ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham o cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de quê? De fome. Então, esse pesadelo que Faraó teve foi um aviso de Deus. O que iria acontecer na terra? E Faraó ficou desesperado. E agora? Vai acabar, vamos morrer, vamos perecer. Quem vai suportar tamanha privação, 7 anos de fome? Mas José mostrou o problema, junto com o quê? Com a solução. É assim que o homem de Deus faz, a mulher de Deus faz. Quando apresenta o problema, olha para o bicho, apresenta a solução junto com o problema. José passou o problema para Faraó, porém José também passou a solução. O Senhor vai conseguir um homem ajuizado, em que há o Espírito de Deus, e o Senhor vai colocar para administrar esses 7 anos de fartura, e vai recolher 1/5 de toda a plantação que tiver na terra do Egito. E ele construiu grandes galpões, celeiros, que eles falavam antigamente, e começaram a guardar o alimento. Quem entende o bispo? Você vê que muita empresa quebrou nessa pandemia, sim ou não? Mas as empresas que foi igual José, não quebrou não. As empresas que pensou no capital de giro, uma reserva, você vê que no momento de fome, sobreviveu. Nunca quebrou-se tanta empresa como quebrou nessa pandemia. Quem sabia disso? Levanta a mão. Fechou tudo, porque não teve dinheiro para poder manter aberto. Mas quem pensou no futuro, guardou uma reserva, ainda está com as portas, passou a pandemia e está funcionando. O homem de Deus tem que ser como José, a mulher de Deus como José. Pode pensar só no hoje.
se manter no dia mau, para você conseguir se manter no dia difícil. Você não pode pensar só no hoje. Amanhã pertence a Deus, sim, mas Deus nos dá sabedoria para não perecermos no futuro. Aí, versículo 37. José como governador do Egito. O conselho foi agradável a Faraó e todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é na terra tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e pôs na mão de José, e fez-lhe vestir roupa de linho fino, e lhe pôs no pescoço um colar de ouro, e fez-lhe subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. E disse: e desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou o Faraó, contudo sem a tua ordem ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. E José chamou Faraó de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher Asenate, filha de Potífera, o sacerdote de On. E percorreu José toda a terra do Egito. Era José na idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, e ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante 7 anos, e guardou-os na cidade, o mantimento do campo ao redor, e de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos de José, os quais lhe deram Asenate, filha de Potífera, o sacerdote de On. José ao primeiro chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou de Efraim, pois disse Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Ou seja, Deus levantou José. Deus tirou José da humilhação e colocou ele no topo máximo do Egito. Fez dele praticamente o faraó, o rei do Egito, o segundo rei do Egito, governador do Egito. Como é que pode um escravo, um camarada que era humilhado, era espancado, Deus exaltou? É assim que Deus faz. Ele ergue do pau desvaído e do monturo necessitado, e o faz sentar à mesa com os príncipes. Aquela pessoa que você não dá nada, Deus pega ela e exalta ela. Foi o caso de José. Ninguém esperava que José um dia estaria naquele posto. E os mesmos irmãos de José que maltrataram ele, que humilharam ele, que venderam ele como escravo, foram os mesmos que foram se ajoelhar pedindo comida para ele.
É assim que Deus faz. Hoje quem te humilha, amanhã vai reconhecer que você é de Deus. Hoje quem pisa em você, amanhã vão ter que falar: rapaz, Deus mudou tua vida e eu quero que mude a minha também. Foi o caso de José. Deus fez ele esquecer da aflição dele, porque Deus exaltou ele. É Deus que vai te exaltar, meu irmão. Bispo, eu estou enfrentando um deserto, fique em paz. Não há deserto que dure para sempre. Deserto, entenda, é lugar de passagem, é lugar de morada. Você está indo no seu percurso, você está indo na sua caminhada, você está indo para o seu objetivo. Uma hora esse deserto vai acabar. E é onde Deus vai entregar a vitória nas suas mãos. Diga glória a Deus. Em nome de quem, igreja? E aí, ele diz aqui no versículo 53: passados 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser fazer. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Foi uma situação mundial. No mundo inteiro tinha fome. Então o povo de todas as nações, por exemplo, vamos supor que aqui é onde José está, um exemplo. O nome do bispo é José também, diga glória a Deus. E tem o seu José lá atrás também, que Deus estará. Amém? Então, vamos supor que o Egito é aqui um exemplo. Então o povo dos Estados Unidos, o povo do Canadá, o povo da África, o povo do Japão, o povo da China, o povo da Rússia, o povo não sei da onde, o povo do Canadá, o povo da Austrália, vinha tudo para cá para o Brasil, Venezuela, para comprar cereal, porque não tinha. Ou vinha para cá ou passava fome, porque a fome estava no mundo todo. Mas na terra do Egito não faltava nada. Por que, bispo? Porque Deus era com José. Meu irmão, entenda, você pode ser a pessoa mais esforçada que for. Se Deus não for com você, você não chega a lugar nenhum. Não basta você fazer. Deus tem que estar no comando do que você está fazendo. Às vezes você se pergunta: por que dá certo com o ciclano e comigo não está dando certo? Será que Deus é contigo como é com ele? Quando você fazer algo, sempre apresenta na mão de quem? De Deus. A Bíblia fala que Deus era com José. E quando Deus é com a pessoa, até o que tinha para dar errado dá o quê? Exatamente, dá certo. E quando é que Deus é com a pessoa? Quando a pessoa é de oração, quando a pessoa vem na igreja, quando a pessoa tem um compromisso com as coisas de Deus, quando a pessoa se preocupa com a vida espiritual dela. Então Deus passa a ser com a pessoa passa a ganhar a confiança de Deus, a pessoa passa a ganhar a credibilidade de Deus. E quando você ganha credibilidade com Deus, meu cara, a tua palavra tem peso. Quem sabe o que é isso? Ou seja, a tua palavra tem moral. Quando você fala uma coisa, Deus responde instantaneamente, ó. Tchum, tchum. Senhor, me dá isso aqui, tchum, já veio. É como se fosse e-mail, tchum, mais rápido que e-mail ainda. Por que, bispo? Porque a pessoa tem credibilidade. A pior coisa que tem é quando a pessoa não tem credibilidade. É muito ruim isso. A palavra dela não tem peso de nada.
Mas quando a pessoa tem credibilidade, meu cara, uma palavra dela resolve um montão de coisas. Quem sabia disso? Levante a mão. Porque é uma pessoa que ela fala é batata. Se cumpre. Faraó entregou o Egito na mão de José. O povo foi falar com o Faraó: ei, vai no José. O que José falar, está falado. Vai lá, pode procurar ele. Olha a moral que José tinha. Por que ele tinha aquela moral toda? Porque ganhou a confiança de Faraó. Porque Faraó viu que José era de Deus. E isso vai fazer você conquistar espaço. Isso vai fazer você conquistar a confiança das pessoas. Você ter o Espírito de Deus com você. É natural. As pessoas vão olhar para você e vão te dar crédito. Porque você é de Deus. Quem consegue entender o bispo? Levante a mão. E quem é de Deus, meu caro, o diabo não toca. Quem é de Deus faz a diferença. Quem é de Deus, aonde bota a mão, a coisa flui, a coisa prospera. Porque a pessoa é de Deus. José tinha o dom da prosperidade. Desde a casa de Jacó, pai dele, onde ele botava a mão, a coisa ia. Tanto é que o pai dele colocou ele do lado dele. Foi aonde deu inveja nos irmãos, os irmãos deu um fim nele. Vendeu ele como escravo no poço. Já conhece a história, né? E passava ali mercadores ismaelitas, aonde ele vendeu José como escravo para os ismaelitas. Por causa da inveja. A inveja é uma desgraça. Quem aqui diz que eu sou muito invejado? Levanta a mão. É horrível, né, gente? Quem aqui você sente que é invejado? Levanta a mão. É muito ruim, né? É muito ruim isso. Então coloque isso no seu coração. Mesmo Deus que livrou José, que honrou José, e que livrou a humanidade da fome, da extinção, é o mesmo Deus que abençoe a vida de você também. Quem entendeu a palavra? Deus tirou José do deserto. Nessa noite Deus também tira você do deserto. Glorifica bem forte o nome de Jesus. Pode glorificar, Deus. Glória a Deus.